Bem-vindos à Fundação Cidade de Lisboa. Como sabeis, a Fundação organiza com alguma ciclicidade conferências sobre temas que julgam com interesse para a sociedade civil e hoje temos aqui o Sr. General António Campos Gil para nos falar de um tema que eu julgo que nos atrai. Realmente, só o título nos abre a atenção para aquilo que iremos ouvir. O Sr. General está neste momento na reforma, foi vice-chefe de Estado-Maior do Exército e neste momento é professor da Universidade Sénior do Eiras dos Serviços Sociais da Câmara Municipal e dos Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa, em que a sua área é a área de soberania e defesa. E sem mais delongas, e agradecendo mais uma vez aqui a vossa presença e também cumprimentando-vos em nome do nosso presidente, o professor António Campos Rodrigues, que não pode estar aqui convosco, que gostaria de estar, de certeza, mas que me pediu para vos transmitir, portanto, as suas saudações. E bem-vindos, e não vou ocupar mais tempo da vossa atenção. Muito boa tarde, minhas senhoras e meus senhores. Muito obrigado pelas suas palavras, Sr. Dr. Cassis. Obrigado também ao Dr. António Tavares. E é a grande dia que agradecer em meu nome, Sr. Professor Carmona Rodrigues, o honroso convite que me dirigiu para estar aqui hoje convosco, para partilhar algumas reflexões. Se me permitem também um cumprimento especial e um agradecimento especial à Sra. Doutora Manuela Almeida e também pela confiança e o risco que está a correr ao ter-me trazido aqui. Permitam-me cumprimentá-lo pessoalmente, Sr. Engenheiro, nunca tendo cruzado com Vossa Excelência, naturalmente honra muito a sua presença também aqui, os cargos que desempenhou e que eu muito admirei. Muito obrigado também pela sua presença. Segundo apontamento, minhas senhoras e meus senhores, é o meu amigo, os meus amigos ali embaixo, eu peço desculpa, a vida militar também traz aqui os camaradas. Muito obrigado. Um primeiro apontamento, eu não sou especialista em nada. Portanto, nem de história, nem de estratégia. Portanto, começo logo por aqui. Sou um curioso destas questões. E passei à reserva e à reforma e resolvi dedicar-me, arrisquei, e comecei a debruçar-me sobre as questões da história, que sempre gostei um pouco, e olhar a história num desafio que me levou a percorrer, desde 2015, estes novos caminhos. O desafio de olhar a história do ponto de vista da geopolítica. Geopolítica implica uma análise das situações, implica relações e olhar para as entidades políticas do mundo na lógica do seu relacionamento internacional, daquilo que elas valem no campo internacional, e para isso utilizamos aquilo que nós costumamos designar na área da geopolítica os fatores de análise geopolítica. Ora, muito bem, quando comecei a olhar para esta parte da nossa história, a fundação do nosso país, procurei olhar para esta parte, para este período da história. Na lógica da geopolítica, fui conduzido a, por um lado, pegar nesses fatores geopolíticos, ou, por outra via, nos chamados elementos constitutivos de um Estado, para, com base nesses elementos constitutivos de um Estado, percebermos como é que chegamos ao país independente que somos. Naturalmente cometi uma ousadia, que alguns historiadores poderão não concordar com ela, mas enfim, é uma análise que fiz, selecionando períodos da história que nesta reflexão considerei e podem ser considerados fundamentais, que determinaram as dinâmicas
de poder que foram ocorrendo nesta Península Ibérica e que conduziram à independência e à fundação do nosso país. Importa também olhar para um conjunto de datas que poderão ser identificadoras da nossa origem. Todos nós sabemos que a origem, que é a nossa história e que aprendemos nos bancos da história, é 1143, em Zamora. Conferência de Zamora, em que Afonso Henriques foi reconhecido pelo primo Afonso VII como rei de Portugal. Mas eu hoje vou traçar aqui todo um conjunto de datas que, de alguma forma, lançaria o desafio para que, se no fim nos interrogássemos de qual daquela que gostamos mais para a nossa origem. Para aquilo que é verdadeiramente o que identifica Portugal como distintivo de outras entidades desta península. E para isso convido Vossas Excelências a passar primeiro debruçar sobre estes aspectos. Vamos percorrer a nossa história desde as suas origens, olhando para todo um conjunto daquilo que designamos pelos elementos do Estado soberano, elementos estes que, no fundo, não, na altura da fundação da nacionalidade, não se discutia nestes termos. São todo um conjunto de conceitos que começam a ser desenhados e trabalhados a partir dos finais do século XIX, princípios do século XX, com o aparecimento das grandes teorias do poder mundial. Muito bem. Ora bem, segundo as teorias e segundo os aspectos relacionados com o direito, um Estado soberano, Estado no sentido lato, Estado como uma entidade política autónoma em relação às outras, tem estes dois conjuntos de factos: a população, território e governo. Ninguém duvida destas questões. E depois uns elementos de direito que têm a ver com a soberania, o poder, soberania, capacidade de decidir e tomar decisões em nome de uma população dentro de um determinado território, mas que se afirma internamente e também reconhecida de afirmação internacional. Daí o último aspecto, a personalidade jurídica. Isto é também importante que um Estado, para que se possa afirmar no âmbito da comunidade internacional, seja reconhecido por essa mesma comunidade. Portanto, ter soberania no sentido de que o seu poder, o seu governo é reconhecido internamente e, simultaneamente, externamente. Mas, quando nós olhamos para população, território e governo, e quando percorremos o processo da origem da nossa nacionalidade, há outros aspectos que, em torno destes fatores todos que aqui se encontram, importa ter em consideração, porque se nós falarmos de outra forma para os fatores sociológicos, de facto, quando olhamos para a população, é fundamental um aspecto, e que foi crucial na fundação da nossa nacionalidade, que é o termo e o conceito de coletividade nacional. E isto chama-nos naturalmente, para que possa e exista o conceito e a noção de coletividade nacional, precisamos deste aspecto fundamental, que hoje tanto se discute. E tanto se discute, e reparemos que indica um sentimento de pertença a uma determinada cultura. E já como dizia o nosso grande historiador José Matoso, a história é fundamental para a afirmação de uma identidade nacional e para o sentido de memória coletiva e de consciência da identidade. Ora bem, ao percorrermos todo este processo da fundação da nacionalidade, nós, para olharmos as datas e percebermos porque é que a gente hoje diz 1143, estamos a aceitar que essa é a data da fundação da nossa nacionalidade. Mas vamos olhar se nessa altura, em 1143, todos estes aspectos estão completamente reunidos à luz dos conceitos que hoje temos. Ou, em contrapartida,
se de alguma forma, em algum tempo antes, já poderíamos afirmar que existiria algo distintivo das outras entidades que existiam à época na Península Ibérica. Olhar para a fundação da nacionalidade, não podemos deixar de olhar e inserir toda a nossa análise num tempo mais preciso, que é o tempo da Reconquista cristã. E isto leva-nos à data de 19 de julho de 711. Uma invasão muçulmana com um exército inferior esmagou, destruiu completamente um exército cristão visigodo, com o seu rei Rodrigo à frente, e que originou, a partir daqui, a queda do reino visigodo, cuja capital estava em Toledo. Em 714 caiu Toledo e em 720 toda a Península Ibérica, praticamente toda. Eu costumo dizer com alguma piada, faltava a aldeia de Asterix. Não era só a aldeia de Asterix, mas enfim, faltava ali uma região, lá em cima, na zona das Astúrias, na zona da Cantábria. Muito bem. Importa perceber outra coisa interessantíssima. Esta invasão muçulmana, em 10 anos, dominou a península toda. Aquilo que levou 200 anos aos romanos dominar. E se olharmos para aquele mapa, os 10 anos de domínio muçulmano e aqueles traços brancos que marcam as fases da conquista muçulmana da península, levaram 200 anos. O que é que se passou aqui? O que é que aconteceu aqui? Muito simplesmente, uma guerra civil visigoda e um desfazamento completo, primeiro aspecto fundamental, um desfazamento completo entre a autoridade e quem mandava, que eram os visigodos, a nobreza, e todo o resto da população que habitava a Península Ibérica e que não se identificava com os senhores que dominavam a partir de Toledo. Portanto, não havia uma identidade entre quem estava e quem governava. E que, portanto, a revolução interna e a guerra civil passou ao lado. Praticamente até teve, em certas medidas, podemos dizer, alguns autores dizem isso, e até a invasão muçulmana, no princípio, foi bem-vinda pelos hispano-romanos. Ora, isto traz-nos aqui um outro ponto. Eram estes hispano-romanos. Todo o povo que aqui habitava e que era dominado e controlado pelos visigodos, que foram esmagados naquela batalha de Guadalete. É todo aquele conjunto de tribos que ali de vez em quando se juntavam para enfrentar um inimigo comum, dos quais saltam à vista este grupo dos celtas e dos iberos. Veio Roma, que pela imposição das armas levou os tais 200 anos a conquistar a península. Mas após a conquista, Roma teve, entre outros aspectos, 2 pontos fundamentais na ocupação da península. Em primeiro lugar, trouxe-lhes a língua aglutinadora através de toda uma legislação e através da administração do Estado, coisa que não existia neste território antes de Roma. Cada tribo estava de pé assim. Claro que no início da ocupação romana, as tribos resistiram. E olhamos para o mapa e como estamos a falar de Portugal, eu chamo a atenção para a Lusitânia, que está ali a azul. Reparemos, nós tínhamos a tendência, quando estávamos na escola,
do olhar, os lusitanos eram os grandes nossos antecessores, sem dúvida que sim. Mas os espanhóis também os reclamam, basta olhar para o mapa da Lusitânia. E lá em cima, a Galécia. Chamo desde já a atenção, Galécia, capital, era Braga. Braga Augusta. E a capital da Lusitânia, Emérita Augusta, Mérida. Mas há um aspecto extraordinário que os romanos também fizeram. Quando fizeram a divisão administrativa da península, fizeram-na tendo em conta as afinidades culturais das tribos que habitavam este território. E também lhes deram a possibilidade de se transformarem em cidadãos romanos e simultaneamente responsáveis pela administração do Estado e administração regional. Isto é, conseguiram chamar a si as pessoas e o povo que habitava aquele território. E, portanto, toda aquela divisão administrativa de Roma teve em conta exatamente essas mesmas afinidades. A grande grupo de tribos que enfrentou a invasão romana e que lhe retardou todo aquele progresso de conquista foram os lusitanos em primeiro lugar, depois lá em cima os brácaros e os daleiros. Ora, é curioso que foi exatamente as tribos do grupo ocidental da nossa península aqueles que mais resistiram aos romanos. E, portanto, vejamos que estão marcados precisamente pelas províncias. Com as invasões romanas, as invasões bárbaras e com a queda do Império Romano, vieram sucessivamente, todos nós sabemos, os vândalos, os alanos, os suevos, destes todos os suevos foi quem se fixou durante mais tempo e foram ocupar a parte ocidental do território. E foram ocupar a parte ocidental do território e, em determinada altura, no seu expoente máximo de extensão, quase que chegaram à Serra Algarvia, num período curto, mas estiveram ali. Praticamente dominaram o que é o território da Galiza e do Portugal de hoje. Quando entraram em Portugal, introduziram, como os romanos tinham introduzido, os visigodos em certa medida, mas os suevos introduziram também uma realidade adicional do ponto de vista cultural a todo o território, principalmente ao território a norte do Mondego, também àquilo que viria a ser Portugal. Portanto, estamos a acrescentar a esta população hispano-romana novas influências. Então estamos aqui a olhar o hispano-romano, que era dominado pelos visigodos, eram não mais nem menos todas aquelas tribos que foram agregadas pela mesma língua, pela mesma administração, por uma cultura romana, por toda uma civilização romana. Hispanos romanos. Os visigodos não acrescentaram grande coisa porque nunca conseguiram estabelecer uma ligação efetiva. E mais tarde vieram os visigodos, naturalmente, que acabaram por expulsar e derrotar os suevos. E agora reparemos no mapa da divisão administrativa visigódica, que no fundo praticamente copiaram e adaptaram e mantiveram a divisão administrativa de Roma. Porquê? Porque efetivamente reconheceram que era a melhor forma de controlar o território. Ora, muito bem, nós o que temos aqui, portanto, era criar aqui a mostrar com estes mapas as realidades iniciais culturais e identitárias. Nós ainda não conseguimos encontrar aqui nenhum ponto específico daquilo que foram as realidades políticas que se vêm a verificar mais tarde. Temos aqui realidades tribais que foram ligadas agora por estas intervenções. Em 718, que grande data! Nós devíamos comemorar 718 com Pelágio, porque é com este homem, que é um dos sobreviventes da Batalha de Badalete, um visigodo, que consegue reunir aquilo que sobrou no reino visigodo
lá num cantinho na aldeia do Asterix, Cangas de Onís, o nome desta aldeia, a capital do Reino das Astúrias, e é a partir de 722 que mostra pela primeira vez que os cristãos remanescentes do velho reino visigodo estão ali para valer e que estão prontos a olhar de novo para aquilo que foi o seu reino antigo. Eu já estou a adiantar alguma coisa, como iremos ver aqui mais adiante. Ora, muito bem. Portanto, é a partir de 718, é a partir de 722, lá no cantinho, que se forma o primeiro reino das Astúrias, a primeira entidade política cristã, o cristianismo já tinha entrado com os romanos aqui, em 325, a partir de Ceuta, mas eu chamo especialmente a atenção aqui um pormenorzinho, é que o reino visigodo, se olharem para lá para cima de Barcelona, de Catalunha, está lá uma coisinha a vermelho. Pois aquilo era uma província visigoda, a Septimânia. Também era dos visigodos. Os visigodos, quando vieram para a península, a sua primeira capital foi Toulouse. Bom, eu não vou meter por aqui, senão não acabo. Portanto, vou-me adiantar. E é importante aquela coisinha ali, como iremos ver. Muito bem. A Batalha de Covadonga foi o início de reconquista cristã. Os muçulmanos, quando entraram na península em 711, e como vos mostrei aqui, levaram 10 anos a ocupar a Península Ibérica, com exceção de uma pequena faixa lá no norte. Mas não ficaram por aqui. Os muçulmanos, isto também é importante referir isso, vindos do norte da África, os muçulmanos entraram, passaram os Pirineus e entraram no território do que é hoje a França, entraram pelo lado norte e entraram precisamente pelo território que eu ali assinalei a vermelho. Foram parados em 732 por Carlos Martel na Batalha de Poitiers. E, portanto, este avanço muçulmano insere-se numa expansão fulgurosa, extraordinária, rapidíssima do Império Árabe. Em menos de 100 anos, desde a fundação do Islã, a Península Ibérica estava tomada pelos árabes, pelos senhores de Damasco. Quem é que constituía neste exército muçulmano e neste grupo muçulmano que conquistou a Península e entrou pela França adentro? Os senhores eram árabes, mas a carne para canhão, como se costuma dizer, eram os berberes no norte da África. E isto é também importante, porque na Península recém-conquistada, os senhores que mandavam eram árabes e a tropa eram os berberes, o grosso. Mas a população hispano-romana tinha, enfim, que vivia, lá ficou, uns tantos converteram-se ao Islão, outros conseguiram manter-se pagando tributos e outros refugiaram-se para fora da península ou na tal aldeia do Asterix. O que nós vamos agora assistir nos dá um salto significativo. E porque é que eu estive a explicar esta questão do envolvimento do Islão? E é importante ter esta noção também. A expansão do Império Árabe está numa lógica de envolvimento da Europa cristã. Um envolvimento pelo leste que era travado por Bizâncio, cuja capital era Constantinopla. E foi o avanço pelo Ocidente, através da Península Ibérica, na tentativa de entrada em França, e foram parados em Poitiers, em 732, por Carlos Martel. Mais tarde, e também nesta mesma altura, Pepino Breve também os acaba por expulsar da Península Ibérica.
Ora, isto é importante ter em conta, porque nós vamos assistir aqui a algumas dinâmicas que importa ter em consideração e que remontam precisamente a estes fatos. Vamos avançar para 791 com Afonso II. Afonso II das Astúrias. Este homem foi um excelente rei das Astúrias. Porquê? Deixem-me fazer um parênteses. Nem tudo corria bem no mundo muçulmano. Volta e meia havia revoltas, que era preciso dominar internamente, como também não tudo corria bem no mundo cristão. De vez em quando também os senhores se revoltavam com o seu rei e eram sarilho, a sucessão ao trono. E quando havia sarilho de um lado, se o outro estava suficientemente equilibrado, o muçulmano aproveitava, fazia ofensivas e vice-versa. É preciso ter isto em linha de conta também. Bom, Afonso II teve sorte. Porque este homem reina as Astúrias no tempo de um grande senhor, Carlos Magno, o grande imperador dos francos, que reuniu e uniu todo o território que é hoje a França. E começou por ser considerado o primeiro, o antecessor, o grande senhor, imperador, daquilo que vem mais tarde a considerar-se o Império Romano, Germano-Românico. E um paladino da cristandade, um homem reconhecido como o grande paladino da cristandade pelo papado de Roma. E, portanto, este homem tem sorte, porque, percebendo Carlos Magno e ele próprio, que ele tinha poder suficiente para ser um núcleo de grande impulso da reconquista cristã, estabeleceu uma aliança com Carlos Magno. Isto foi fundamental. A aliança de Afonso II das Astúrias com Carlos Magno permitiu uma força extraordinária na reconquista cristã da Península. Mas este homem não ficou só por aqui a sua sorte. Eu já irei falar numa coisa que está do lado direito. Este homem mudou a capital para Oviedo, porque já tinha mais território, quis sair de trás das montanhas e, portanto, colocou a sua capital numa zona bem mais favorável. Ora bem, este homem também tem um segundo aspecto de sorte. Foram encontradas as relíquias de Santiago. Ora, que importância tem isto na fundação de uma nação ou na dinâmica de poder ou no avanço da reconquista cristã? Foi formidável. Carlos Magno também, mas Afonso II percebeu que tinha consigo um centro fabuloso de reunião dos cristãos. E foi em torno disto, e reconhecido por Carlos Magno, este homem aproveita este facto para tentar chamar a si toda a cristandade da Península em torno de uma bandeira, em torno de algo que poderia constituir um cimento agregador para a construção de uma nova identidade que permitisse à autoridade, ao governo que ele representava, governo esse, atenção, Afonso II é um visigodo, Pelágio era um visigodo. Os reis das Astúrias eram essencialmente visigodos. Portanto, continuavam a necessitar de chamar a si um povo que os romanos tinham conseguido fazer e eles próprios, visigodos, noutros tempos, em torno das relíquias. Este homem fundou, deu indicações para a criação, para a fundação de Santiago de Compostela. Portanto, é com este fenómeno das relíquias de Santiago e é com Afonso II que se originou o culto e as peregrinações para Santiago de Compostela.
Mas com o apoio incondicional de Carlos Magno e do próprio Papa. Vejam, portanto, como é que, de repente, um reino pequenino das Astúrias, em torno de Santiago de Compostela, chamou a cristandade. Fundamental para um cimento, o primeiro cimento agregador de uma cultura cristã. Coisa que os visigodos, nos seus anos de governo anterior, se esqueceram de fazer. E, portanto, este homem vai buscar a religião como a grande fórmula para começar a criar uma nova identidade. Portanto, estamos a ver um percurso. Estamos a ver a autoridade, Afonso II, temos território que está a ser alargado, temos população que precisa de criar e ver criada uma identidade própria para que se identifique com a autoridade, para que a autoridade, já estou a falar muito alto, para que a autoridade seja por eles reconhecida, no domínio de uma soberania interna, mas também na lógica internacional. Ou seja, a partir do momento, com o apoio de Carlos Magno e do Papa, reparem que este ponto fundamental que ali está, azul, foi determinante e marcou toda uma dinâmica de poder e da discussão do poder em torno de uma entidade centralizadora na Península. E reclamou-se herdeiro do reino visigodo de Toledo, com direito à reconquista. Isto é reconhecido por Carlos Magno, é reconhecido pelo Papa. O que é o Papa? O Papa era o senhor do direito internacional, se quisermos, é quem reconhecia as coroas, quem reconhecia a autoridade do reino, quem fosse. Portanto, este facto, minhas senhoras e meus senhores, eu podia ter escolhido outro. Vale o que vale. Este facto considero de marcante, porque nós vamos ver isto atravessado em vários episódios, alguns deles que eu vou aqui referir, ao longo da história da fundação da nossa nacionalidade e da afirmação da nossa soberania face a Castela, face a Leão e Castela. E no estrangeiro. Reparem que só em 1436 o Papa Eugênio IV, quando e a propósito da disputa das Canárias, já no período da expansão portuguesa, já no período de pós-conquista de Ceuta, e em torno da disputa das Canárias e do Golfo da Guiné, este Papa Eugênio IV reconheceu Castela como a herdeira da monarquia visigoda. E com direito à conquista, à reconquista. Minhas senhoras, eu só vos trouxe este ponto aqui para mostrar que vem desde Afonso II. Esta dinâmica que foi criada pelo simples facto de ter sido reconhecido pelo Papa e aceito por Carlos Magno, que era o detentor, o senhor da grande potência europeia à época, potência cristã, naturalmente, como herdeiro do reino visigodo de Toledo e com o direito à reconquista. Isto vai impor dinâmicas que vão durar todo o tempo e então com Afonso Henriques vai-se debater com isto e de que maneira praticamente vai até Afonso III, nesta disputa inicial. Afonso III, outro homem importante, naturalmente. Primeiro que tudo porque foi até ao Douro. Estamos a ver a expansão do território e em que medida é que os reis, à medida que vão ocupando o território, vão procurando garantir a soberania sobre esse mesmo território e chamar a si as populações que lá habitavam. Procurando sempre encontrar acréscimos de cimento agregador para a criação de uma identidade própria, no sentido que o povo se identificasse com eles próprios e se identificasse como uma única comunidade. O que não era nada fácil. Porque nesta altura os senhores mandavam e os outros eram servos. Estes conceitos de nação, etc., e da soberania que pertence ao povo, só muito mais tarde, com a independência americana e a Revolução Francesa, que aparecem. Porque até aqui, os senhores e os servos.
No fundo, os senhores eram os proprietários das pessoas que habitavam as terras, o que não era nada fácil, portanto, constituir e criar um sentimento de nacionalidade e de pertença a uma comunidade, reconhecendo-me quem manda a tal soberania para mandar neles, coitados, obedeciam, naturalmente. Tudo se desenhava apenas nas relações internacionais. Ora bem, aqui com Afonso III é fundamental para nós. Vejamos esta data. Os cristãos asturianos atingiram o Douro pela mão de Vímara Pérez. Guimarães foi fundado por este homem, por isso hoje os de Guimarães a gente desenha nós pelos vimaranenses. É de Vímara Pérez. 861. Ok? E em 880 estávamos no Mondego. E tudo isto foi integrado no Condado portugalense. A gente estava convencido, eu pelo menos, da história, que o Condado portugalense era 1096 com Dom Henrique. Não, não. Condado portugalense 868. Pela mão de Vímara Pérez, reconhecido por Afonso III. Ora, eu ponho ali a amarelo porque é uma primeira data que eu aqui coloco, isto é, existe território, existe população, existe uma autoridade própria, falta aqui a soberania plena. Porque Vímara Pérez era vassalo de Afonso III. Mas olhemos que, apesar de tudo, é a partir de 868 que este bocadinho entre o Rio Minho e o Rio Mondego começa a criar uma realidade própria e diferente dos outros, na medida em que, se verificarmos, é nesta altura, é o Ocidente que a expansão do cristianismo mais rapidamente se está a dar. E eu esqueci-me da marca hispânica para trás, mas está ali marcada. O que é que aconteceu ali? Peço de voltar atrás, eu não vou voltar atrás, está ali na mesma, no slide. Mas é importante falar nesta questão da marca hispânica, que foi a intervenção de Carlos Magno na Península Ibérica. Eu vou voltar. Ora, Carlos Magno, em 801, conquistou Barcelona. Atravessou os Pirineus e conquista Barcelona. Por que é que ele vem conquistar Barcelona? Pois este facto de Carlos Magno não foi só um rei que conseguiu reunir todo o território da França, ele foi um estratega. Ele foi um homem que teve uma visão extraordinária. Foi talvez o primeiro homem que intencionalmente, ao vir conquistar Barcelona, e estabeleceu toda uma faixa para cá dos Pirineus, que ele designou isso, veio a designar por marca hispânica, distribuindo bocados por seus vassalos, condados, que reunidos formaram a marca hispânica. Este homem foi o primeiro na história a criar aquilo que hoje podemos chamar, do ponto de vista da estratégia e da geopolítica, a profundidade estratégica. Isto é, criou um território que evitasse e desse tempo a garantir o controle das passagens dos Pirineus antes de alguma invasão muçulmana voltar a ter a veleidade de entrar pela França adentro, como tinha acontecido quando foi da primeira invasão muçulmana da Península. É Carlos Magno. É Carlos Magno que faz isso. E agora começamos a perceber que esta intervenção do outro lado criou desde raiz, desde 801, outras realidades políticas que hoje ainda vemos na Espanha do século XXI, com realidades políticas em toda esta região, que reclamam alguma autonomia em relação ao poder central do Toledo. E, naturalmente, vai-se buscar as raízes dessa intenção autonómica a este facto. Todo ele numa lógica de suster o avanço e a tenaz que
os muçulmanos que os árabes estavam a exercer sobre a Europa. Pelo Ocidente, pelo Oriente, travados por Bizâncio, e aqui, travados agora pelos reis das Astúrias e por Carlos Magno, com esta intenção. Todos estamos a verificar que dali vai nascer o Reino de Aragão, o Reino de Navarra, etc, etc. E mais tarde, as intenções da Catalunha de se tornarem independentes. Vamos continuar, então, com Afonso III, como tínhamos visto. Mas este homem faz outra coisa. Aquilo que eu referi há pouco como elementos constitutivos de um Estado e aquilo que se vai buscar para agregar e criar a tal identidade de uma nação. Este homem foi buscar aquilo que há pouco José Matoso dizia, que a história era fundamental. Ele vai mandar fazer uma série de crónicas. As que ali estão, no sentido de repor todo um historial dos reis visigodos que governaram a Península. Este homem morre, sucedeu-lhe o filho, Garcia, que mudou a capital para Leão, e com isto acabou o reino das Astúrias. Ele muda de nome e passou a ser designado o Reino de Leão. Ora, o Reino de Leão, logo no seu início, enfrentou dois grandes homens do mundo muçulmano do Al-Andalus. O primeiro, Abderramão III, em 939, um grande senhor, um homem que desenvolveu grande cultura aqui no sul de Espanha, no sul da Península, e que proclamou o califado de Córdoba. Nós até aqui vivíamos num emirado que prestava vassalagem, primeiro a Damasco e depois a Bagdá. Este homem declarou a independência em relação aos senhores de Bagdá e formou o seu próprio califado a partir aqui de Córdoba. Recuperou algumas terras, voltou a perder-se, no entretanto, e aparece outro grande homem que não era califa, era um general dos sucessivos califas, Almansor, que pôs o mundo cristão em polvorosa. Fez 37 ofensivas sobre o mundo cristão, todas elas vitoriosas, praticamente até à sua morte. Pôs isto tudo em polvorosa, saqueou, etc., sendo as mais importantes a de Santiago. Portanto, foi até Santiago de Compostela. E o senhor levou os sinos da igreja de Santiago de Compostela, levou-os para Córdoba. Os sinos, é que buscar um dos símbolos fundamentais daquilo que era uma das escolas cristãs da nossa identidade. Levou os sinos, só bem mais tarde é que vem a ser recuperado. Ora, muito bem, e este homem o que é que fez? Da nossa fronteira voltou para o Rio. Portanto, isto tudo andou para trás. Estamos a ver o andando das fronteiras e as dinâmicas que se vão aqui originando. Bom, mas tudo o que é grande também cai. E o califado do tempo foi um sol de pouca dura. Quando o Daesh dizia que queria refazer o califado de Córdoba, ele durou pouco, de facto, não durou sequer um século. Porque em 1031 houve uma revolta dos berberes, dos senhores, contra os sucessivos califas de Córdoba e caíram. O califado de Córdoba cai e todo o território é dividido. Olhamos para aquele mapa que ali está, que nos mostra aquilo que foi a divisão do califado de Córdoba nos chamados primeiros reinos das taifas, dos quais destacamos, o que nos interessa para nós, a taifa de Badajoz. A taifa de Badajoz ocupava praticamente o território que foi da velha Lusitânia. Só não tinha a capital em Mérida, a capital passou a ser Badajoz. Ora, muito bem, quando cai a autoridade central de Córdoba, dividir para reinar é uma excelente oportunidade para uma nova contraofensiva cristã. E é este homem, Fernando Magno, que fez variedíssimas campanhas, das quais destaco as que ali estão, naquelas datas, e atingiu definitivamente o Mondego, onde já se tinha estado. E, portanto, atingiu-se Coimbra em 1065 e a nova fronteira deste território está, de novo, no Mondego.
Demos um salto significativo para Afonso VI. Entramos no avô de Afonso Henriques, naturalmente. Este homem tem outro feito fabuloso. Além de ser o avô do nosso primeiro rei, conquista Toledo. Que fabuloso. A conquista de Toledo é um abalo, é um êxito fundamental para a cristandade mundial, mas é um estrondo no reino muçulmano. Porque, de facto, a capital do velho reino visigodo estava de novo em mãos cristãs. E o que é que acontece? Ele vai se declarar imperador da Espanha com o reconhecimento do Papa. E porquê imperador? Porque já havia aqui outros reinos e outras entidades políticas. Já havia o reino de Navarra, pelo menos, e, portanto, ele, como imperador, estaria acima destas entidades. Ora bem, mas aqueles reinozinhos que se constituíram pediram apoio a Marrocos, pediram apoio, naquela altura, ao Império Almorávida, que vêm à Península em apoio e que derrotam Afonso VI na grande batalha da Zalaca. Foi uma derrota tremenda para a cristandade. Mas, como as taifas não se entendiam, volta e meia andavam em guerra entre si, o emir de Marrocos resolveu intervir e eliminou as taifas e fundou o primeiro império aqui, Almorávida, e no domínio da Península. Voltou a estar centralizada o domínio da Península por uma única entidade. Mas algumas das taifas não gostaram, nomeadamente a de Badajoz, e veja-se isto, pedem apoio a Afonso VI e, em retribuição, oferecem a Afonso VI Santarém e Lisboa. Que maravilha! Portanto, Santarém e Lisboa são cristãs. Dependem agora de Afonso VI. E a fronteira, de repente, de mão beijada, está no Rio Tejo. Por causa das lutazinhas entre os senhores das taifas. Mas nesta altura, de facto, quando o Império Almorávida resolve intervir na Península, todo este êxito inicial foi só de pouca dura e, de facto, Afonso VI vai enfrentar sucessivas intervenções e vai ter que pedir apoio ao lado de lá da fronteira. E é nesta altura que surgem os cavaleiros franceses, uma série de cavaleiros franceses, entre os quais Dom Raimundo e Dom Henrique, o pai de Afonso Henriques, e mais, Afonso VI recebe do Papa outro aspecto fundamental. Várias bulas de cruzada. O Papa reconhece ao combate da cristandade na Península a mesma classificação, as mesmas indulgências que se conferiam aos cruzados para combater o Islão na Terra Santa. Portanto, temos aqui também considerado pelo Papa toda a ação de combate e reconquista com o mesmo envolvimento de cruzada. Uma bula de cruzada, as indulgências para esse efeito. E é nessa altura que surgem, e por causa disso, surgiram estes cavaleiros. Dom Henrique, pus ali o condado de Dom Henrique, foi atribuído a Dom Henrique o segundo condado portugalense. O que é que isto levanta? Levanta que, a lateral altura, o condado portugalense em 1070 foi suspenso. Portanto, não vou estar aqui a desenvolver, senão não saio daqui, e é reposto em 1096, portanto, teve suspenso durante 26 anos na dependência direta da coroa de Leão. E é reposto em Dom Henrique em 1096. Ora, Dom Henrique tem, entre outros aspectos, governa o condado, procura dar-lhe alguma autonomia, e um dos aspectos da luta de Dom Henrique, que está aqui afirmado, é no domínio da afirmação e da predominância dos bispos. Foi algo que percorreu, que andou durante um longo período da fundação da nacionalidade e da nossa história neste período. O Dom Henrique pretende, pela primeira vez, dizer assim, não, eu só consigo ter alguma autonomia em relação à Galiza, de que
me tornei independente, o condado voltou a ser reposto, diferente e independente de Raimundo da Galiza, mas tinha uma dependência muito grande no que respeita à parte episcopal. A grande sé episcopal era Santiago de Compostela. E o Dom Henrique queria que fosse pai. Pronto, eu também não vou perder muito com isto, porque senão seria outro aspecto a desenvolver. Portanto, o que isto significa que também todo o protagonismo dos bispos, no que respeita a Portugal, as lutas entre Braga, Santiago de Compostela, e depois Braga, Toledo, e mais tarde Lisboa, Toledo, são aspectos marcantes na afirmação também da nossa autonomia e soberania interna. Nasceu Afonso Henriques, entretanto perdeu-se Santarém, estamos de novo no Mondego. Ou seja, quando Afonso Henriques toma as rédeas do condado, naturalmente a fronteira está no Mondego. Nesta altura, Dona Teresa está a governar e todos nós conhecemos que é pressionada para juntar o condado à Galiza, etc, etc. Vamos num instante a Afonso Henriques e à Batalha de São Mamede. Eu peço desculpa que estou a ultrapassar um bocado o tempo. Tenho que tomar um fogo. Ora bem, a Batalha de São Mamede, nos nossos tempos de escola e até bastante mais tarde, o filho bateu na mãe. Pronto. O tal empurrou a mãe para o lado e empurrou a mãe eu. Ora bem, as coisas não terão sido naturalmente assim, porque hoje os historiadores se debruçam sobre esta matéria. Há aqui uma noção do seguinte: sempre houve aqui uma rivalidade entre o centro Galiza e o centro Portugal. Como eu disse também, ajudados por Santiago de Compostela do lado, Braga do outro. Mas neste tempo, o povo era uma coisa, os senhores eram outra. E os senhores de Portugal nunca quiseram ter uma dependência em relação aos senhores de Ribadinho, para cima do Minho. E quando se desenhou a possibilidade de se constituir o reino da Galiza, a capital nunca seria do lado de cá, seria acima do Minho. E teria como centro Santiago de Compostela ou outra cidade. Os senhores de Ribadouro, entre Douro e Minho, não queriam isso, naturalmente. E, portanto, tudo o que fizeram para que Dona Teresa não se juntasse e não recriasse o reino da Galiza, sob o comando do lado de lá, e Afonso Henriques alinhou nisso, e queremos a independência do Condado de Portugal. Ora, em a segunda data, 1128, é uma nova identidade, uma afirmação clara nesta data, uma afirmação clara que não queremos ser da Galiza. Não queremos ser galegos. Por banda de quem? Dos senhores, naturalmente, secundados por Afonso Henriques. O povo riscava nisto. Nada. Portanto, atenção que o problema da identidade continua a não existir. É apenas uma questão de interesses próprios dos senhores que mandam para cá do Rio ou para lá do Rio. É o que nós estamos a assistir. Mas neste tempo era assim que a sociedade funcionava. Ora bem, 1131. Que grande data! Não, eu não puxo esta para a fundação da nossa nacionalidade. Eu, 1128, gosto muito. Mas 1131 tem uma importância fundamental. Porque Afonso Henriques reconhece que para que possa afirmar a minha autoridade interna, soberania interna, sobre o território e as pessoas, eu tenho que deixar para trás os senhores de Ribadouro. Eu tenho que deixar para trás os feudalismos para cima do Douro. Tenho que me tornar independente. Não preciso de vocês. Vou-me apoiar nos cristãos, nos velhos hispano-romanos do território, que nesta altura eram os cristãos que ficaram
do território ocupado pelos muçulmanos e que se designavam pelos moçárabes. E, portanto, Afonso Henriques vai se apoiar essencialmente nos moçárabes da região a sul do Douro. Portanto, isto é fundamental porque Afonso Henriques demarca-se dos seus senhores, começa a conferir e a dar florais de autonomia a concelhos e a próprio assumir as responsabilidades das terras que ele ia incorporando nos seus domínios. Portanto, no fundo, quando ele muda a capital, ele está a ter um gesto de soberania interna e em desafio à soberania do seu senhor, que é o seu primo Afonso VII. É um primeiro ato de rebeldia. Se nós quisermos, criarmos os países e as fundações também são no sentido eu quero libertar. Ele está-se a libertar. 1128, gosto desta data. Mudança da capital para Coimbra é fundamental neste sentido. É uma afirmação clara, mas passou a assinar como príncipe de linhagem real e não conde. Já a sua mãe assinou, desafiando a irmã, assinava como rainha. A Batalha de Ourique foi fundamental. Porquê a Batalha de Ourique? Porquê que eu trago a Batalha de Ourique? Não vamos discutir onde é que ela foi. Nem se milagre de Ourique ou nada. Os seus homens, os seus seguidores, passam a elevá-lo a rei, ele passa a intitular-se a rei. Há quem diga, se conta, não sei se é verdade ou não, não vi nenhuma disto de um historiador que confirme esta situação. Poderá ter sido elevado no escudo à velha maneira visigoda de outros tempos. Atenção, este homem, a vinda destes cavaleiros, trouxe outro sangue para a linhagem portuguesa. Além do sangue visigodo que já existia, trouxe o sangue franco. Porque ele é da outra banda. A mãe, o pai, aliás. Bom, aqui temos Zamora. E depois entramos aqui um novo império, um novo poder em Marrocos, os almóradas. E agora Afonso Henriques vai ter que enfrentar a questão dos almohadas, já no final do seu reinado. Aproveita a queda do Império Almorávida, as divergências outra vez no mundo muçulmano, e é que neste âmbito que conquista Santarém e Lisboa. Portanto, no fundo, estamos de novo e definitivamente no Rio Tejo. No outro lado da fronteira tínhamos Afonso VII, que chegou a Córdoba, conquistou-a temporariamente, era primo e foi ele quem reconheceu Afonso Henriques, mas que em 1135 se proclamou imperador, uma vez mais no sentido de afirmar aquilo que era desde Afonso II das Astúrias, senhor do reino, herdeiro do reino visigodo das Astúrias e o direito à conquista. Em 1148 temos os almohadas na península e estamos em sexto, tem filhos de Afonso VII, que dividiu o reino em Leão e Castela, e estes dois filhos, Fernando II, acima de tudo, fizeram o Tratado de Ságua. O Tratado de Ságua é fundamental, foi outro ponto marcou dinâmicas de poder e de disputas na Península Ibérica. O que é que dizia basicamente este tratado? Feito entre os dois, deixaram de fora Afonso Henriques. Começaram por considerar, ok, este senhor fica pelo Rio Tejo, não o vamos deixar passar para baixo do Rio Tejo. E a fronteira entre nós os dois, entre Leão e Castela, era aquela linha vermelha, seguindo mais ou menos aquilo que foi designado e do tempo dos romanos, a Via da Prata, mais ou menos passava pela zona de Cáceres, por acima até Balma, naquela divisória entre Leão e Castela. Fizeram lá a revelia de Afonso Henriques, considerando que ele fica pelo Tejo, tudo o resto, o Alentejo e Algarve, ficava reservado para quem? Para Leão. No direito à reconquista. Mas Afonso Henriques não quis saber disso para nada e em 24 de julho conquistou Alcácer do Sal, pela primeira vez. Perante isto, Fernando II alto para lá que isto não pode ser. Já passou o Rio Tejo. Vamos lá estabelecer aqui novamente acordos. E fizeram aquele tratado de Sela Nova em 1160, que vai culminar em 1165 com o casamento da filha de Afonso Henriques com Fernando II.
Atenção que isto marca claramente as fronteiras entre Leão e Portugal, dos territórios a conquistar a sul. Vejamos o que já está a ser vislumbrado. Isto são territórios que nós vamos reconquistar, no sentido de refazer o reino visigodo, Toledo. Mas para já, vamos dividir isto. E estabeleceram como fronteira o rio Guadiana. Um novo dado para o problema, para as disputas que venham a seguir. Afonso Henriques tentou dizer assim, pronto, ok, vamos esquecer Sahagún. Sim, senhor, vamos esquecer Sahagún, porque já não interessava, mas eu gostava de reservar para nós, portugueses, Badajoz. Fernando II não disse nada, não quis aceitar que Badajoz é para mim, é para Leão. Bom, com o Geraldo foi pavor, eu estou a acelerar. Aqui o processo, este homem, de certa forma, autónoma, também uma figura polémica, conquista a Évora, entrega a Évora a Afonso Henriques e mete-se na aventura de Badajoz, conquistou Cáceres, Trujillo, conquistou uma série de praças em torno de Badajoz e no fim da linha vamos em cima de Badajoz. Vamos a Badajoz, a capital da taifa de Badajoz, e arrumar de vez a história da velha Lusitânia. Será? Não sei. Bom, e todos sabemos o desfecho da história de Badajoz. Afonso Henriques partiu a perna, partiu o joelho, ficou prisioneiro do seu genro e acabou o seu reinado, naturalmente. E teve que restituir todas as terras conquistadas na região de Badajoz, Cáceres, Trujillo, etc. Temos finalmente o de jure, o reconhecimento internacional. Faltava esta para se completar aqueles elementos todos. Será que era só esta que faltava? E onde é que anda a identidade nacional? Continuam a ser os senhores e os escravos, os servos. Falta aqui ainda este aspecto de identidade nacional. Temos o território, já está neste momento no Rio Tejo. Temos o reconhecimento desta com a bula papal. Então, se fôssemos olhar para estas coisas todos, então nós teríamos que dizer que a nossa fundação é em 1179, está tudo completado. Não, eu prefiro ir para 1128, quando ele se intitula, eu deixo este desafio, quando ele se intitula príncipe e começa a dizer eu mudo a capital para ali, ora faço isto, começa a ter uma política externa, independente do seu senhor primo Afonso VII, que é também importante dos pontos de vista da soberania. Muito bem, eu vou acelerar. Pronto, tudo isto conhecemos, o filho Dom VI I vem até cá abaixo, mas logo de seguida os almohadas por ali acima, é um desastre completo. Estamos de novo no Rio Tejo. Como vê, isto é para trás e para a frente. Muito bem, muito rapidamente agora para a consolidação do reino, portanto até ao final. Este senhor foi um grande homem, mestre, ou prior, se quisermos, ou mestre da Ordem de Santiago. Conquista Silves. Silves, quando foram aqueles reinos de taifas, quer o primeiro, quer o segundo, aqui no território nacional, cá embaixo, houve 3 reinos de taifas. Desculpem lá, eu vou demorar mais um bocadinho, que é interessantíssimo. O reino de Mértola, o reino de Silves e o reino de Faro. O reino de Mértola, das senhoras e dos senhores que já tenham ido a Mértola e ver o castelo de Mértola, está lá um cavaleiro muçulmano. Foi senhor de Mértola no segundo reino das taifas. Mértola e também de Silves. E que chegou a ser aliado de Afonso Henriques. São pequenas coisas interessantes que a nossa história nos traz. Foi um aliado de Afonso Henriques. Muito bem, conquistou Silves. A reação de Fernando III de Leão e Castela. Porquê? Atenção! O direito à reconquista na cabeça daquela gente ainda estava Sahagún, que já tinha sido riscado no mapa, e reservava-se o direito, Leão reservava-se no direito de tudo o que fosse conquistado para baixo deste território, para baixo da Serra Algarvia, era de Leão por direito. Ora, diabo, então são os dali daquela banda
que vão conquistar ciúmes. Isto não pode ser, isto é nosso. Bom, mas não fiquem por aqui, porque Afonso III conquistou os últimos bastiões algarvios, Faro, etc, etc. A reação de Afonso X de Leão e Castelo, pelas mesmas razões, que só vai terminar em 16 de fevereiro de 1267, com o terceiro Tratado de Badajoz. O que quer dizer que, por causa desta conquista definitiva do Algarve, houve um diferendo tremendo entre Portugal e Leão e Castela por causa do Algarve. Só é sanado em definitivo a 16 de fevereiro de 1267, o terceiro Tratado de Badajoz, que continua a reafirmar que a fronteira é o rio Guadiana. Ora, que este problema, como dizia este senhor, foi finalmente a posse do Algarve, se jogou o destino da independência em Portugal independente. Eu não vou agora desenvolver muito isto e vou rematar e depois, se houver mais alguma questão. Ora bem, é que o Tratado de Alcanísses, finalmente, em 1297, o nosso rei Dom Dinis já não tinha mais nada para conquistar, já tinha chegado ao sul do território, faltava resolver os problemas de fronteira. E é o Tratado de Alcanísses, feito em 1297, que se fechou definitivamente o território. E o rei deste lado passou a exercer a sua soberania naqueles territórios de Ribacoa e para lá do rio Guadiana, nomeadamente as terras de Olivença, Moura, etc, etc. Dom Dinis, de facto, e se verem aquele mapa que ali está, eu acho que há lá aquele nariz verde que ali está. Foi o General dos Geraldos sem pavor que andou para ali metido em Cáceres e as questões de Badajoz. Aquele mapa que ali está no tempo de Afonso Henriques. E depois, pronto, com Dom Dinis. E ficamos por aqui, minhas senhoras e meus senhores, já bastante adiantado no tempo. E estas duas frases são extremamente interessantes, principalmente a última, mas voltamos primeiro à azul. E isto, de alguma forma, quando eu fiz isto, recentemente escrito, de alguma forma ajudou-me a perceber a realidade extremamente diferente, significativamente diferente, da origem do nosso país e daquilo que é hoje a Espanha, face àquilo que é uma realidade própria do nosso país. Em que o nosso país foi resultado de uma conquista de territórios e a Espanha é a reunião de outras entidades autónomas, o que lhes dá a questão de terem ali questões de autonomias diferentes da nossa, entre outros aspectos. E, portanto, tudo isto vemos que estão criadas e foram criadas desde a marca hispânica, desde aquela afirmação de Afonso II, afirmação não, temos o reconhecimento de ser o herdeiro do reino visigodo, etc, etc, com direito à conquista, à reconquista, e ficámos por atrás. Onde é que andou o povo? Pois o povo passou a ter gosto após a independência americana e a Revolução Francesa, e aqui no país também as coisas se verificaram a partir daí. Daí esta afirmação que confesso também, quando curioso que sou e não especialista, acredito em todos os que escrevem a história, mas que me custou, de certa forma, a perceber no íntimo, quando aqui o próprio José Matoso diz que a consciência de identidade nacional só é afirmada no domínio, durante o domínio filipino. Levou tempo. Nestas 5 conferências, a Fundação Social de Lisboa quer oferecer uma edição que é do tempo do meu tio ainda, que nós fizemos aqui na Fundação, e que temos todo o gosto em oferecer. Muito obrigado pela simpatia, pelo convite, pela honra da presença de Vossas Excelências. Nunca imaginei, enquanto militar ativo, ver-me nestas alhadas. E ainda por cima ver ali os meus camaradas militares que agora
Muito obrigado pela vossa presença também, meus camaradas. Eu também vos quero agradecer a todos a vossa presença aqui na Fundação e também comunicar-vos que nós, como vos digo, isto está integrado num ciclo de conferências. E teremos uma conferência no dia 19 de novembro sobre Lisboa, que é a Lisboa Romana, que será dada pelo professor Carlos Jorge Soares Daniel. Muito obrigado e boa tarde a todos. Muito obrigado. Não.